Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vi um vídeo essa semana que me chamou a atenção, falando sobre saúde. Quando você faz tudo que é certo, o resultado não é uma surpresa. Para quem sabe, o ano passado eu emagreci 30 quilos e se você come certo, se você faz atividade física, academia, corrida, caminhada, se você mede os seus hormônios, se você faz exame de sangue, se você faz todo o passo a passo, o resultado não é uma surpresa. Ele pode ser maior, pode ser menor, você consegue emagrecer mais ou emagrecer menos, mas que você vai emagrecer, porque você seguiu o passo a passo de um processo. E eu trago esse paralelo para investimento. As pessoas geralmente me procuram falando sobre rentabilidade, né? Mladen, onde eu tô rendeu pouco. Mladen, em tal lugar esse mês rendeu mais. Mladen, em tal lugar. A rentabilidade é a única coisa que a gente não controla. O que você consegue controlar quando a gente fala de investimento? Você consegue controlar se você vai aportar todo mês ou não. Você consegue controlar o tamanho do seu aporte. Vou aportar um pouco mais, vou aportar um pouco menos esse mês. Você consegue controlar aonde você vai investir, qual que é o ativo que você vai investir. Você vai investir em renda fixa, você vai investir em renda variável, você vai investir no exterior, você consegue escolher qual que é o ativo que você vai investir. Você consegue controlar o preço. Mano, você está falando que eu consigo controlar o preço? Você consegue controlar o preço que você paga, não que é negociado. Então, eu estou comprando, por exemplo, o Banco do Brasil agora, 21, 22 reais. Dependendo do dia que você estiver vendo o vídeo, pode ser mais, pode ser menos. Mas a 20, 21 reais eu acho que é uma boa compra. Se tiver 50, eu não compro. Eu não controlo o preço da oscilação, mas eu controlo se aquele momento eu vou comprar ou não aquele ativo. Você consegue controlar o tempo que você vai ficar investido. E quanto mais tempo você fica investido, maior vai ser o seu retorno. Você consegue controlar o seu comportamento. Então você olha notícias todo dia aparece uma notícia sobre guerra, todo dia aparece uma notícia sobre violência, todo dia aparece uma notícia sobre corrupção, e isso tira você do foco. Você consegue controlar isso, é só você não ver TV. Eu tô rindo porque eu não vejo TV, não sei, faz 15 anos, 20 anos que eu não ligo TV para assistir, a não ser Zootopia e passar um tempo com os meus filhos. Então você consegue controlar o seu comportamento. Óbvio que no começo é mais desconfortável, porque você não passou por várias situações e a sua bagagem emocional ainda não está cheia, mas conforme o tempo passa, você fala, nossa, isso já aconteceu comigo, isso já passou lá atrás, e no dia seguinte estava tudo certo. E aí você começa a ficar mais calejado do mercado. E você consegue controlar o seu sistema, né? O que é o seu sistema? Qual que é a metodologia que você vai usar para investir? Como eu falei num dos vídeos anteriores aí, a gente tem diversos investidores sensacionais espalhados pelo mundo e cada um investe de uma maneira diferente, cada um tem sucesso na sua própria maneira. Então, essas são as coisas que você consegue controlar quando a gente fala de investimento. E é isso que você tem que medir. Você tem que medir se você investe todo mês, você tem que medir se você está aportando um valor condizente com o seu objetivo todo mês, se você faz as boas escolhas, se você controla, por exemplo, a liquidez. Eu não comentei a liquidez, você controla também. Eu vou investir em um ativo que tem liquidez diária, eu vou investir em um ativo que em 2 dias o dinheiro está na minha conta, eu vou investir em um ativo que eu só resgato daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então a liquidez você também controla. É isso que você vai medir. O seu retorno, a sua rentabilidade é uma coisa que não tem como você medir. A gente, quando eu falo aqui no Mlad 3, né, sobre expectativa de dividendo, por exemplo, é uma expectativa. Usando os últimos 5 anos, a empresa pagou tanto, é uma expectativa, não quer dizer que aquele resultado vai acontecer. Mas, como na saúde, se você comer certo, se você fizer atividade, se você se dedicar, você vai ter um resultado muito melhor do que alguém que não faz nada disso. E assim é nos investimentos também. Se você aportar todo mês, se você comprar empresas boas, se você tiver paciência, você vai ter um resultado muito melhor do que a média das pessoas. E aí, outro paralelo que eu faço, Madden, eu não sei como eu me alimento melhor. Tem nutricionista para isso. Mladen, eu não sei se os meus exames estão bons. Tem endocrinologista para isso. Mladen, eu não sei como é que eu faço atividade física.
Você pode ir na academia, tem no salão profissionais, você pode contratar um personal se você quiser dar um passo além. Então, você tem como ter ajuda de outras pessoas para fechar esse gap de conhecimento. A mesma coisa na parte de investimento. Tem profissionais que podem te auxiliar. Eu sei que no mercado financeiro a gente fala muito de assessoria, que assessor empurra isso, assessor empurra aquilo, mas tem bons profissionais mesmo em assessoria, mesmo em consultoria, mesmo em gestão. Procure algum bom profissional que pode te orientar e te incentivar a seguir um plano que para você funciona, tá? O que eu falo do MAD 3 não funciona para todo mundo, funciona só para quem acredita na tese dos dividendos ao longo do tempo, e não é do dividendo pelo dividendo em si, mas da acumulação de patrimônio através do trabalho, que é chato, tem que ser feito, e aporte mensal, consistência ao longo do tempo. E quando eu falo que inconsistência do tempo, todo mundo procura aquele ativo que subiu 10 vezes, 20 vezes, que mudou a vida do investidor, mas eu queria trazer aqui para você, por exemplo, a NVIDIA, né? NVDA. Todo mundo quer ter o retorno da NVIDIA, mas você teria ficado com a NVIDIA por tanto tempo até ela dar esse retorno? O retorno que ela deu foi nos últimos 3 anos. Você teria ficado com ela aqui em 2018, aí em 2018 você investiu, passou um ano, perdi um dólar, passou 2 anos, estou no 0 a 0, passou 3 anos, mano, cansei, eu só ganhei 10%, vou vender. E aí você vende a empresa e não tem o ganho daqui para frente. Ou ainda, passou a pandemia, 21, 22, ela era negociada a 30, voltou para 11, então caiu 70%. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Vou vender todas as ações porque a Nvidia não presta. Ou voltou para os 30, graças a Deus voltou para os 30, agora eu vou sair no 0 a 0, vou pôr o lucro no bolso. E deixou de ganhar toda essa alta que veio posterior. Mano, essa alta é garantida, quer dizer que vai continuar valorizando nesse ritmo? Não, não tem nada garantido. O que eu quero mostrar aqui é que não importa o ativo em si, mas importa o seu comportamento em relação ao ativo. A gente pode falar da Amazon, que também é uma empresa que todo mundo gostaria de ter sido sócio lá atrás. A mesma coisa, você vai passar anos e anos e anos e anos sem um retorno. O retorno vem ao longo do tempo, porque a empresa é boa, a empresa cresceu. Quais são os indicadores que você acompanha numa empresa dessa? Se o número de vendas está crescendo, se o número de custos é compatível, enfim. Você não acompanha só o retorno da ação, mas sim os indicadores propriamente da empresa. E assim também, com certeza, tiveram pessoas que não aguentaram o período todo de espera, chegou em 2021, ganhou muito dinheiro, depois caiu metade, desvalorizou 50%, meu Deus do céu, isso não presta. E posso falar da Apple também, Apple Stock. Todas as ações que tiveram um retorno espetacular nos últimos anos, passaram anos e anos e anos sem grande retorno, mas não quer dizer que elas não estavam crescendo, não quer dizer que elas estavam evoluindo. Empresa queridinha no Brasil, WEG3, a mesma coisa, ó. Mas passou anos e anos e anos com um crescimento devagar, moderado, enfim. Lá em 2020 eu investi em WEG, eu tô aqui até 2024, faz 4 anos que eu não tenho retorno. Faz 4 anos que você não tem retorno, mas ela possivelmente, se ela continuar sendo uma boa empresa, se ela continuar sendo bem gerida, vai continuar valorizando ao longo do tempo. Então, é o que eu sempre digo, tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que fazer o seu aporte mensal e vai viver sua vida. Não fica preso a olhar o mercado financeiro. Muito possivelmente você consegue ganhar mais dinheiro no começo na sua atividade profissional para fazer mais aportes, e ao longo do tempo o dinheiro vai se multiplicando, vai crescendo dividendo, vai reinvestindo, e um determinado momento, que nem eu mostrei, demoram 7 anos, 10 anos, 12 anos para você ver a sua renda aumentar do valor que você aporta para 2, 3 vezes o que você aporta, e ao longo do tempo o seu dinheiro vai acabar rendendo mais do que a sua hora trabalhada. Não tem mistério, é entediante, mas funciona, assim como emagrecimento. Então, faça suas caminhadas diárias, coma melhor e o resultado vem. Faça seus aportes, invista em bons ativos que o resultado também vem.
tá bom? Então esse era o recado de hoje e a gente fica por aqui. Abraço, até mais!